Quero saudar a todos os nossos alunos, todos aqueles que nos acompanham, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e dizer para os irmãos da alegria que nós temos em mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Desta feita, nós fechamos o livro de profetas menores e estudamos os 12 profetas menores. E agora nós vamos começar a estudar o livro de profetas maiores, que nós conhecemos o primeiro deles. São 4 profetas, né? A gente quer entender a primeira coisa, existe uma controvérsia no aluno quando ele está começando a estudar teologia e quando ele está estudando acerca dos profetas maiores e profetas menores. Quando a gente usa esse termo, que ele é como se fosse literal e metáforo. Metáforo, quando a gente fala profeta maior, não é porque o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel ou Daniel é maior no sentido de profetizar melhor, ser mais perfeito, mais puro, agradar a Deus, ou ter uma receptividade maior do que Miqueias, do que Oséias, Jonas, Naum, e etc, e etc. Quer dizer, o tamanho dos seus livros, o tamanho dos seus escritos, o tamanho daquilo que eles deixou escrito como referência para nós. Então, quando nós chamamos o profeta Isaías e Jeremias, Ezequiel e Daniel de profeta maior, é porque seus livros, seus escritos são maiores. Mas, antes de nós começarmos a estudar esse livro aqui, que nós chamamos de profetas maiores, que segue a mesma tendência dos profetas menores, e Isaías é um dos 4 profetas maiores, se bem que dentro do estudo de profetas maiores nós vamos estudar 5 livros, que além dos 4 que eu citei para vocês, que é além de Isaías, além de Ezequiel e Daniel, na sequência depois de Isaías vem o profeta Jeremias, mas ele tem 2 escritos. Ele tem o livro propriamente dito do profeta Jeremias e tem um outro livro que é chamado de Lamentações de Jeremias. Então são 5 escritos dos profetas maiores. Como que Deus e o porquê Deus levantou esses profetas? Aliás, é interessante que quando você escreve a palavra profetismo, o que era o profetismo, certo? Então, quando a gente fala o que é profetismo, cuidado com essa questão aí, que o profetismo ele serve para qualquer um dos profetas levantado por Deus. Profetismo é um movimento, ou seja, um movimento social, político e religioso, certo? Então, o profetismo é um movimento social, político e religioso. Deus levanta, então, os profetas para ser o seu representante. Porque, enquanto que os profetas recebiam de Deus e passavam para o homem, os sacerdotes ficavam com a responsabilidade religiosa, a administração dos cultos oficiais e receber as oferendas, os sacrifícios do homem e levar até Deus. Quando Deus levantou o profeta Isaías por volta de 740 a.C., Deus levantou esse atalaia, porque Deus já vinha passando desde o século 9, nós estamos falando aí de 900 a.C., até por volta de 500, 440 antes de Cristo, o período em que agiu tanto os profetas maiores como os profetas menores, o povo de Deus, assim falando, estava passando uma situação muito difícil. Eu disse para vocês que o que é o profetismo? Profetismo é a ação dos profetas. Então Deus levanta esses profetas, no caso aqui o profeta Isaías, para promover no meio do povo o seu pensamento de Deus, as situações, as ações e as orientações de Deus junto em 3 escalas: na escala social, na escala política e na escala religiosa. Então, antes de eu começar o ensino aqui, eu já abro um precedente aqui. Então, todos os profetas maiores e profetas menores, eles atuaram na área social.
atuaram na área política e atuaram na área religiosa. Nós, como crente, por exemplo, nós não somos um contra a religião, nós não somos um contra o social e nós não somos um politicamente. Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, Deus nos trata dentro dessas três esferas. O nosso comportamento tem que ser o mesmo na esfera social, política e religiosa. Ah, mas aí está interessante. Eu já ensinei no livro dos profetas menores que o povo de Deus aqui, quando Deus levantou esses profetas aqui, Deus levantou eles para um direcionamento. O primeiro direcionamento, o povo estava se perdendo. O povo estava trocando os valores retos, os valores sociais, religiosos e políticos, desde a classe lá do rei, ou seja, das pessoas que estavam o ministro da economia, o ministro da educação, o ministro da cultura, os juízes, o mesmo os sacerdotes, mesmo vendecendo o exército, os generais, até chegar na classe mais baixa, toda a população estava tendo entre elas uma corrupção muito grande, uma degradação social muito grande, uma negligência contra as coisas do Senhor muito grande, e estavam abandonando o Senhor Deus, observando os povos vizinhos, observando o que faziam os povos vizinhos, cultuando o Deus dos povos vizinhos, entre esses Deus Baal, considerado Deus da fertilidade e da produção agrícola, entre outros, Astarote, segundo muitos falam, Astarote principalmente abençoava, protegia as mulheres que não podiam procriar, certo? Então, eles estavam cultuando esses deuses aqui e estavam deixando de observar um dos canais mais importantes de Deus, que era a lei mosaica. Então, Deus levanta aqui, a princípio, agora conversando com vocês, o profeta Isaías. Levanta o profeta Isaías. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o profeta Isaías ele não foi levantado e nem chamado por um acaso. Ele tem uma responsabilidade muito grande. E o que nós observamos aqui, que Deus queria, justamente tanto no livro do profeta Isaías, como no livro do profeta Jeremias, não foram livros aleatórios, copiados por alguém, escritos por alguém. Foram escritos pelo próprio profeta Isaías. E lá no livro do profeta Isaías, Deus conversa com o profeta, e Deus levanta o próprio profeta e pede ele para escrever e anotar o que ele estava profetizando. Pede para ele anotar. Então, o primeiro grande legado que eu quero deixar para vocês aqui é que no livro do profeta Isaías, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 8, versículo de número 1. Isaías 8:1. Vamos ver o que Deus fala com Isaías 8:1. Olha aqui, o profeta Isaías está dizendo: e disse-me também o Senhor. Esse Senhor aqui é com S maiúsculo, então é Deus. Toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível. Em outras traduções, aqui no fim fala assim, ó, quando ele diz assim, ó, toma uma ardosa grande e escreva nela em linguagem de homem. Tem traduções. Ou seja, rápido despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas. A Urias, o sacerdote, a Zacarias, filho de Zebequias. Então, irmãos, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que Deus pede ele que anote as profecias. Por que para anotar as profecias? Para que nos dias de hoje nós possamos entender, compreender, e o livro do profeta Isaías ficou registrado para nós. Em outro texto, lá em Isaías 38, vamos ver o que o profeta está dizendo aqui. Isaías 38. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre
perpetuamente. Anota esse versículo. Toda vez que vocês fizeram uma mensagem, uma pregação, olha o que está escrito aqui. Não sou eu quem estou falando, não. Deus mandou falar. Por que Deus está falando isso aqui, irmão? É muito sério o livro dos profetas. É porque isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é como Deus. Ela não tem ontem, não tem hoje, nem tem amanhã. Ela não tem, assim como Deus não tem sombra de variação, a palavra de Deus também não. E ele fala, vai, pois, escreve isso numa tabinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetualmente. E ele vai se referir o porquê que ele está falando isso daqui. Aqui dá a entender o porquê que ele levanta o profeta Isaías. Olha o que ele fala. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Ou seja, então, irmãos, mais uma coisa que eu quero levantar no livro aqui. Não era ser fácil ser profeta nos tempos de profeta Isaías. O povo não queria ouvir o profeta. E você imagina você profetizar por uma autoridade, falar uma verdade para alguém que não quer ouvir. Precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo. E o profeta Isaías vai estar. E nós vamos ver aqui agora. Então, irmãos, o profetismo é um movimento social, político e religioso determinado por Deus, e Deus mandou o profeta Isaías, em diversas situações aqui, a registrar. E registrar que jeito? Que fica escrito e registrado para sempre. Certo? E depois nós falamos aqui que era o objetivo do profeta. O objetivo do profeta, o que é? No caso aqui, o profeta Isaías, irmão. Vamos falar de um por um. Combater, exortar, ensinar e apontar o erro, o pecado, a desigualdade social, a promiscuidade, o pecado e a prostituição espiritual do povo. Em resumo, expor a lei ao povo e fazer o quê? Resgatar os valores perdidos. Esse é o grande legado do livro do profeta Isaías. Mas lá para frente nós vamos ver que o profeta Isaías, ele não vai só exortar. Deus vai mostrar que além de exortar, se o povo não ouvir, Deus tem promessa de desgraça para o povo. Mas antes de Deus administrar a dose de cura para o povo, Deus faz um convite por intermédio ao longo do livro do profeta Isaías para que o povo volte aos caminhos do Senhor. Aliás, em todos os livros dos profetas, Deus nunca acusa, Deus nunca dá um veredito, Deus nunca dá uma sentença, sem antes de levantar a sentença, Deus apresentar para o povo uma nova oportunidade de o povo voltar novamente aos caminhos dele. É isso que o Senhor faz, certo? Então depois aqui, olha, Deus faz pessoalmente. Quando a gente vai lá no livro do profeta Jeremias, sim, estamos estudando o profeta Isaías, mas eu quero mostrar um texto do livro do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 4. Jeremias 36, 4. Ainda falando tanto que era importante registrar os textos. Para que, irmãos, uma coisa é falar, fulano falou, depois de um ano desfalou, daqui 2 anos não é isso que ele falou. Ó, eu ouvi, parece que foi isso, eu ouvi, parece que foi aquilo. Quando é registrado, não tem sombra de variedade, né? Então, lá em Isaías 36, 4, olha o que fala aqui, ó. Então, Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Opa, então como é que funcionou aqui? O escriba e secretário do profeta Jeremias, ele escreveu o que foi dito por Jeremias, mas que foi dito por Jeremias, mas porque o Senhor estava usando por intermédio da boca do profeta Jeremias. Então Deus falou a Jeremias, e para que Jeremias não esquecesse, o escriba Baruque, que era secretário, ele registrou tudo, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de conhecer e estudar.
estas situações que eu já falei aqui agora para vocês. Então, irmãos, quando nós vemos isso daqui, outra coisa, o livro, eu disse para vocês, assim como li lá em Profetas Menores, que do século 9 ao século 5, Deus levanta os profetas. Agora, interessante que quando a gente cita aqui 12 profetas menores para vocês e 4 profetas maiores, parece que cada um trabalhou carregando um peso enorme nas costas e ninguém tinha referência de ninguém. Engano seu. Enquanto Isaías, ele estava profetizando, existiam outros profetas que ele sabia quem eram. Talvez ele não cita, mas não tem como a pessoa não conhecer um profeta, tanto do lado do Reino do Norte como do Reino do Sul. Basta entender aqui, quando Isaías está profetizando aqui, a palavra de Deus vai dizer que quando foi que ele profetizou? Por volta de 740. E se não bastasse falar que é por volta de 740, a tradição fala, o próprio profeta Isaías, ele abre o livro. Ele começa assim, ó, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, ou seja, ele era de Jerusalém e profetizou em Jerusalém, a partir de 740 a.C. Ele fala, nos dias do quê? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aqui fala em 4 livros, enquanto que alguns chegam a falar que ele ainda pegou, ele já estava no final da sua carreira de profecias e ainda pegou ainda o reino de Manassés. A antiga tradição, não sou eu e nem a Bíblia. Se a tradição judaica, eles valorizam muito a oralidade, aquilo que passa de pai para filho. E o profeta Isaías é um profeta reconhecido até os dias de hoje em Israel. Tem muita gente que conhece a história dele pela oralidade. E eles falam que o final da vida do profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, a mando do rei Manassés. Mas a gente conhece aqui, nessa Bíblia que eu estou olhando e passando para vocês aqui, ele fala que, a Bíblia fala assim, ó, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Ele mostra aqui, né? O que a gente entende com essas profecias? E pode falar que Isaías viveu nessa época e profetizou nessa época, ou veio a profecia para ele nos tempos desses reis. Nos tempos desses reis aqui. Então ele mostra isso daqui. A gente vai entender que vai mostrar, por exemplo, que lá em Isaías, ele tinha alguns profetas. Enquanto ele profetizava aqui em Judá, existia outros profetas. Ele começou a profetizar em 740, mas Oséias, por exemplo, já estava profetizando desde 730. Então, com certeza, quando ele começou o profetismo, quando Deus levantou ele em 740, ele já sabia das profecias, ele já sabia das mensagens do profeta Oséias. Agora, contemporâneo a ele, ao mesmo tempo em que ele estava pregando a palavra de Deus, anunciando as mensagens, exortando o povo, fazendo as profecias messiânicas, Amós também já estava profetizando. Então, de um lado estava Isaías trabalhando, mas Amós estava do outro. Miqueias também estava trabalhando em 730. Miqueias, provavelmente Isaías, quando fez várias profecias messiânicas, por intermédio de Miqueias, ele já sabia, por exemplo, ele é um profeta messiânico, o que mais profetizou foi Isaías e Miqueias. Foi 2 grandes profetas que profetizou a respeito da vinda messiânica. Então, se já fazia 730 foi Miqueias, 740 em diante Isaías, Isaías já conhecia algumas profecias do profeta Miqueias. E com certeza, ele deveria falar assim, com certeza, esse profeta é Miqueias, que homem de Deus. Ele sabe até onde, ele profetizou até onde o Messias vai nascer. Então ele sabia. Ele já tinha consciência que Amós estava profetizando também e condenando o povo sobre o resgate de valores. Assim como Oséias estava pregando sobre prostituição espiritual. Então esses 3 profetas aqui, Oséias, Amós e Miqueias, eles também trabalhavam na mesma época, ou pouco antes ou depois, eles conheciam o trabalho. Dá a entender aqui. Porque é um homem de Deus. Eles conheciam.
Então Isaías tinha conhecimento disso daqui. No livro do profeta vai mostrar lá em Isaías 7, por exemplo, eu quero ler para vocês. Quando ele vai mostrar Isaías 7, deixa eu ver se é esse versículo aqui. Ele fala, por exemplo, sobre o lado messiânico do profeta Isaías. E o profeta Isaías, por exemplo, que foi conhecido como profeta messiânico, e ele não, o livro dele, ele alterna. É um livro que alterna as situações. Vocês vão ler, vão estudar a lição aqui. Não deixa para falar tudo sobre o Messias de um lado, ou deixa para combater a prostituição espiritual, combater os falsos deuses, falar que o povo está em pecado, está fora do caminho de Deus, do outro lado. Não, ele não tem assim uma seleção para texto tal falo isso, capítulo tal falo isso. Ele abrange todos os assuntos no livro dele inteiro. Um profeta que ele mostra a situação e ele tem uma linguagem, dizem que é o mais erudito de todos os profetas. Ele é conhecido como profeta magnum. Certo? Tamanha a qualidade da escrita dele. É o mesmo que nós falamos, por exemplo, que no Brasil, muita gente fala que o Rui Barbosa tinha um conhecimento da nossa língua fantástica, certo? Do Tupi-Guarani. Se você falar de José Sarney, o ex-presidente, ele tem um profundo linguajar de português, ou seja, assim como o profeta Isaías tinha um profundo conhecimento de um hebraico pautado numa explicação detalhada de palavras. Por isso que os textos dele é bonito, bem desenhado, parece que alguém leu e refez. Tamanho era o conhecimento dele. E ele, por exemplo, como profeta messiânico, ele vai falar lá no capítulo 7, por exemplo, sobre o nascimento. Ele já vai falar do nascimento de Jesus. Lá no capítulo 7, versículo 14, anota isso aí. 7,14, ele fala assim, ó. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ou seja, Deus prometeu o Messias. O judeu aguardava o Messias. E quando ele fala essa palavra Emanuel, para mim e para você, para mim eu já tenho conhecimento do que significa Emanuel. Vocês aí da palavra de Deus também conhecem. Mas falar para o mundo que vai chamar Emanuel, capaz de falar, vai chamar Mané? Vai chamar Manuel? Nós entendemos quando fala que ele vai chamar Emanuel, nós já entendemos que significa Deus conosco. Quando a gente volta lá para o livro do apóstolo João, o apóstolo João, ele vai falar sobre isso. Como que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Profecia profetizada e cumprida. Quando a gente olha outro texto aqui, de nascimento também, que mostra no livro do profeta Isaías. Eu estou fazendo os comentários principais. Isaías 9,6. Vamos lá para Isaías 9,6? Olha lá, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui o profeta Isaías, ele acrescenta ainda mais na profecia anterior, que disse que a virgem vai dar luz a um filho, e esse filho vai se chamar Emanuel, Deus conosco, ou seja, aqui na terra, ele está na terra, aqui ele já apresenta algo mais dele. Ele está falando, olha, ele vai ser o maravilhoso conselheiro, ele vai ser príncipe da paz, esse menino vai ser Deus. E se não bastasse isso, ele vai falar, o governo vai estar em seus ombros. Ele está falando numa linguagem espiritual, por isso que o povo judeu não entendia. Ele mostra aqui isso daqui. Depois ele vai mostrar, lá no capítulo 9, o ministério de Jesus. Ele continua falando também aqui no 9. Ministério, ele fala no versículo 9, 1 e 2, olha o que ele fala. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia
dos gentios. Aí ele fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui a gente pode interpretar esse texto de uma maravilha. Por quê? A palavra de Deus fala que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Aí quando a gente volta lá para o Novo Testamento, lá a palavra de Deus fala que no princípio, ou não, vamos ser mais claro para poder entender. Ele vai mostrar que ele vai falar o seguinte, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher sobre a lei. É o que Isaías está falando aqui. O homem estava desabastecido, o homem estava afastado da glória de Deus, o homem vivia na escuridão, o homem vivia perdido. E aqui o profeta Isaías iria profetizar algo de 740, se Jesus nasceu 700 anos depois. Falou que o homem ia sair da escuridão, o homem ia sair do mundo que ele estava destronado da glória de Deus. E esse menino aqui, que está falando aqui, é a luz que estava para clarear. Então, nova aqui o profeta Isaías profetiza também. Depois, irmãos, o profeta, ele continua falando. Lá no capítulo 53, se não bastasse ele profetizar 700 anos antes do nascimento de Jesus, aqui ele não está profetizando só o nascimento de Jesus, não. Olha aqui, anota aí, capítulo 53, versículo 12. 53, 12 fala assim, ó. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado os seus transgressores. Contudo, levou sobre o seu pecado de muito, e pelas transgressões intercedeu. Essa profecia aqui está mostrando, ele está falando que eles vão repartir o despojo. Quando a gente vai lá no livro do profeta, do irmão João, apóstolo João, Mateus, eles mostram que no final, que depois Jesus estava crucificando, eles pegaram a túnica, a roupa de Jesus, que era bela e maravilhosa, e estavam o quê? Dividindo os seus materiais, dividindo as suas roupas. Até sorteio lançaram para repartir as roupas de Jesus. E a palavra de Deus aqui mostra que Jesus, aqui nós hoje sabemos, gostoso falar disso hoje também, que sabemos. Naquela época eles não sabiam. Eu nem posso falar se a gente culpa algum judeu daquela época. Aquela época ainda morreu sem Jesus, sem entender a profecia, mas nós estamos aqui para entender. Por isso que esse livro a gente precisa estudar ele certinho. Quando ele anuncia aqui. A gente anuncia no tempo de 700 anos atrás e nós estamos 2.700 anos atrás no tempo. Sabemos que tudo já aconteceu e se cumpriu. E entre vezes sabemos que Jesus realmente veio na plenitude dos tempos. Que Jesus veio aqui e ele morreu na cruz sem nenhum pecado. Foi levado ao matadouro como ovelha, que não ousou abrir a sua boca. E todas as nossas transgressões foram depositadas no ombro dele. O profeta Isaías aqui confirma essa veracidade. Então, o profeta Isaías, vamos lá. Como profeta messiânico, ele projeta e fala sobre as visões do nascimento de Jesus. Fala que ele moraria na terra. Fala que ele seria messiânico. Fala que ele seria Emanuel, Deus conosco. Depois mostra o seu reino. Depois mostra a sua morte. Mostra a divisão dos despojos daquilo que pertencia a Jesus. E se não bastasse isso, Isaías 59. Esse profeta Deus deu a ele também. Isaías 59, versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aqui, irmãos, ele está tratando nesse versículo aqui, versículo 16, está falando no reino messiânico, no tempo vindouro. Então, irmãos, o livro do profeta Isaías tem muito mais texto aqui. Você tem um texto aqui, eu não achei ele aqui agora, mas está aqui. Certo? O texto fala assim, ó, pode nascer uma nação em um só dia. Nesse texto aqui, o profeta Isaías, ele está profetizando, olha que coisa linda, que um determinado dia, num só dia, Israel ia se tornar nação. Quando a gente fala nação, irmãos, é aquilo que Israel é hoje.
Israel hoje, ele é reconhecido pelo mundo inteiro, por alguns mesmo que não quer, é reconhecido. É um país que tem bandeira, um país que tem estabelecido, demarcado as suas terras. É um país que tem um idioma reconhecido no mundo, uma bandeira reconhecida no mundo, um hino reconhecido no mundo, um estado reconhecido no mundo, onde que os países que gozam da amizade com Israel têm lá dentro do seu país seus consulados. Isso foi possível a partir de 1947 para cá, quando Israel foi dado como território, ser nação reconhecida pela Organização Mundial, pelas ONU, Organização das Nações Unidas. Amém? Também foi profetizado pelo profeta Isaías, né? Irmãos, eu quis falar assim no mesclado do livro dele, né? O profeta Isaías, quando a gente observa aqui, ele tem algumas coisas que é interessante no profeta Isaías. Entre as coisas que mostra esse pensamento do profeta Isaías aqui, ele vai mostrar algo que a gente não consegue, às vezes, entender. Isso mostra aqui, por exemplo, quando ele foi chamado. O chamado do livro do profeta Isaías. Ele também tinha um problema. Ele também foi chamado por Deus. Ele foi levantado por Deus. Quando você vai lá em Isaías, capítulo 6, lá em Isaías 6, a gente olha, ele fala assim, ó, aqui mostra o chamado do profeta Isaías. Ele fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Certo? Agora, ele depois que teve essa visão, ele fala assim, ó, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta Isaías diz, eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Naquela época, irmãos, eles tinham a crença e eles criam que a pessoa que chegava ao Senhor, que via o Senhor, as pessoas não sobreviviam, as pessoas morriam. Mas esse era um chamado. Era um homem chamado por Deus, levantado por Deus para anunciar e denunciar. Para exortar e oferecer. Exortar Israel acerca do pecado, exortar Israel acerca da blasfêmia, da promiscuidade. Por um outro lado, ele também tinha a oferecer as suas profecias messiânicas.